E com a aprovação do novo arcabouço fiscal, o governo Lula busca cumprir um déficit fiscal zero já a partir do próximo ano. E coincidiu com o término da votação da PEC do novo orçamento, né, do novo arcabouço, que vai substituir o teto do gasto público e, consequentemente, coloca uma pressão injusta sobre os servidores públicos e passa a ideia de que os servidores irão pagar, vão custear, né, a implantação do arcabouço. Os servidores... Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Então, com isso, receberam esse impacto. E que é um impacto da promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma promessa, quando ele apresentou o projeto de novo arcabouço, ele também disse que já iria, no primeiro ano desse novo arcabouço, déficit zero, certo? É uma promessa, inclusive, para o mercado financeiro. Por outro lado, também a gente precisa frisar, Raoni, que o arcabouço ainda fixa, além essa espécie de congelamento relativo dos salários dos servidores, ele cria também muita incerteza para as famílias dos servidores e também dos beneficiários das políticas públicas, dos serviços públicos, porque também limita o crescimento dos gastos de custeio, né, que atendem à população e os próprios condições mínimas de trabalho, seja energia, água, aluguéis, para as repartições públicas funcionarem. Como também, é claro, a gente precisa lembrar a questão dos concursos, né? Convocação de novos servidores públicos. Enquanto isso, as emendas parlamentares seguem alta, mesmo com o fim do assim chamado orçamento secreto. Quais são as implicações disso, na sua opinião, Raoni? A implicação, para além do que eu já mencionei, o detalha para a gente um pouco mais do que eu já mencionei. Dá para dizer que os servidores pagarão o custo dessa nova política fiscal? Raoni, por favor. É bom salientar, né, que eu considero o arcabouço fiscal não como uma mudança, mas como uma continuidade, um aprofundamento de uma política econômica que vem sendo implementada pelo menos desde FHC, passando pelos dois governos do Lula, da Dilma, o período Temer, Bolsonaro, de maneiras diferentes, com pequenas variações, vem aplicando uma política monetária não, melhor dizendo, uma política fiscal, né, uma política econômica, que vai mais ou menos no mesmo sentido, que é essa linha, essa política da austeridade fiscal, né? Essa palavra tem sido repetida à exaustão por vários governos, até de matizes diferentes e tal, pela grande imprensa, de maneira uníssona, temos que ter austeridade fiscal e tal, que significa, na prática, priorizar o pagamento dos bancos, tanto nacionais quanto internacionais, sacrificando, se necessário, os investimentos nas áreas sociais, saúde, educação, saneamento, segurança, etc. E o arcabouço fiscal é uma continuidade e, ao mesmo tempo, de certa forma, um aprofundamento dessa visão, dessa política fiscal. Eu vou dar um exemplo concreto, assim, aqui da UF, de como... Aqui da UF é ótimo, como se eu estivesse na UF, né? Da UF, onde eu trabalho, que eu acho que materializa bem esse tipo de política e seus efeitos. Como é que ele acontece assim no dia a dia, no chão de fábrica, como a gente fala, no chão do local de trabalho ali, de forma cotidiana, concreta. O reitor publicou no dia 19 de junho, uma portaria que aplica medidas de contenção de despesas para, abre aspas, adequar a universidade ao cenário orçamentário atual. Dentre essas medidas estão, por exemplo, proibir atividades acadêmicas à noite. Então, tirando excepcionalidades que têm que ser avaliados por uma
por um comitê específico lá, não pode ter atividade acadêmica à noite mais na UF. Outra das medidas propostas por essa portaria, vetar transporte de pessoal, né, de Niterói, que é a sede onde fica a UF, para os campi fora de sede. Para quem não é aqui da região, talvez possa não conhecer tão bem, a UF tem sua sede em Niterói, mas tem campi em vários municípios aqui do Rio de Janeiro. Então, mas como a sede é em Niterói, às vezes tem equipes técnicas que só tem em Niterói, que precisam se deslocar para prestar determinados serviços e tal. Então, tá suspenso isso, ninguém desloca mais de Niterói para o interior, como a gente chama, ou vice-versa, a não ser por conta própria, não tem mais transporte. Essa portaria suspende a realização de trabalhos de campo, que é uma atividade importante para vários cursos, né, para a formação. Eu me formei em geografia pela UF, por exemplo. Parte fundamental da minha formação foram trabalhos de campo. Eu fiz trabalhos de campo assim, excepcionais para o Centro-Oeste brasileiro, para o Pantanal, né, para a região Nordeste também, ou aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, para o litoral, enfim. Isso foi uma parte integrante, assim, muito importante da minha formação, não só o curso de geografia, mas vários outros cursos precisam do trabalho de campo para completar a sua formação, visitas técnicas, etc. E isso está suspenso. O que eu estou querendo dizer com isso? E essa portaria está no marco do arcabouço fiscal, apesar dela ter sido aprovada e publicada antes da aprovação do arcabouço fiscal. Mas ela já foi, digamos assim, o reitor se adiantando ao arcabouço fiscal que estava sendo debatido à época, para adequar a universidade a essa realidade, e na prática cai a qualidade, né? Você piora a qualidade do serviço prestado. Então, por exemplo, de não poder ter atividade acadêmica à noite, isso prejudica muito os alunos do noturno, que normalmente são aqueles que trabalham durante o dia, que significa que geralmente vem de camadas sociais mais pobres, e aí não tem acesso às atividades acadêmicas, a não ser aulas, né? Tipo, palestras, debates, seminários, essas coisas. Não tem mais à noite para economizar dinheiro. Isso causa uma desigualdade, ou seja, está prejudicando o serviço prestado pela universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. O transporte de pessoal intercâmbio, né? Isso também a qualidade do serviço prestado até para o público interno. Por exemplo, a UF está realizando, nesse momento, e já há algum tempo, os exames periódicos, exames médicos periódicos nos servidores. Os servidores do interior têm que se deslocar para Niterói para fazer o exame clínico. Não poderia ter um deslocamento de uma equipe de médicos, por exemplo, durante uma semana para prestar lá o exame clínico no interior. Tá vetado isso. E nem um transporte oficial para buscar os servidores de lá para cá. Cada um vem para Niterói por conta própria fazer os exames. Nem sei se seria de interesse do setor que está realizando os exames fazer esse deslocamento, né? Não é o caso, mas estou dizendo, mesmo se quisesse, não pode. Essa portaria está vetando. Enfim, os trabalhos de campo também são esse tipo de medida que eu dei esse exemplo para tentar concretizar aqui no negócio que é muito, muito, muito concreto para mim, pelo menos, que trabalho aqui, trabalho na universidade, como esse tipo de política fiscal afeta no dia a dia do trabalho, do serviço prestado, né? Você estrangula recursos e a universidade ou a instituição, seja ela qual for o serviço, tem que continuar funcionando com aquele recurso menor, então vai diminuir a qualidade, né? Vai deixar de prestar algum serviço, vai prestar um outro serviço de maneira menos totalizante, menos integral, né? De maneira mais restrita. É isso que vai acontecer. Que já está acontecendo, na verdade, mesmo antes da vigência do arcabouço. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.
A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.